Bem, boa tarde a todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite por estar aqui novamente a segunda vez. É sempre uma honra participar dos debates aqui pelo NACIF. Bem, eu vou abordar o tema inovação e integração entre empresa e universidade do ponto de vista de um segmento da empresa, né? Então, é o segmento da educação corporativa. Eu venho apresentar a vocês a visão, a ótica da Universidade Petrobras, que é a nossa universidade corporativa. Antes de chegar no tema propriamente dito, eu vou fazer uma rápida contextualização, só que eu não estou conseguindo passar para frente aqui não. Então, a Petrobras é uma empresa de energia, né, seguindo, não é somente uma empresa de petróleo, seguindo a tendência dos grandes empresas internacionais de petróleo, ela hoje é uma empresa de energia altamente verticalizada e atua em todos os segmentos da indústria de petróleo e mais, né, na própria geração de energia. Somos o terceiro maior gerador de energia no Brasil, só perdemos para Furnas e Itaipu, além dos biocombustíveis, da petroquímica, todos os setores não está funcionando muito bem. Agora sim, isso aqui é a cadeia produtiva da indústria do petróleo. A gente não vai se deter aqui, que é uma figura bastante complexa, mas isso dá uma visão geral e a empresa, o sistema Petrobras atua em todos esses segmentos aqui. Bem, o plano de investimento de negócios e gestão da companhia para os anos 2014 e 2018 prevê investimentos de 220 bilhões de dólares, sendo que a maior parte desses investimentos são os segmentos iniciais, os segmentos de exploração e produção, que é o que mais agrega valor à cadeia produtiva da indústria do petróleo. Tudo isso alavancado e aqui a nossa projeção de produção. A Petrobras completou no ano passado 60 anos de existência, foi fundada em 1953, na verdade começou a operar em 1954. Em 60 anos ela atingiu um patamar de produção da ordem de 2 milhões de barris por dia, 60 anos. Nos próximos 6 anos dobraremos essa produção, mais do que dobraremos, para 4,2 milhões de barris por dia. Isso tudo alavancado pela província petrolífera do Pré-Sal, conhecimento geral, se estende aí, essa área que se estende ao longo da costa sudeste do Brasil, entre os estados de Santa Catarina até o sul do Espírito Santo. O Pré-Sal apresenta grandes desafios de 3 ordens principalmente. O primeiro é a extração de petróleo em lâmina d'água de até 2.300 metros. Lâmina d'água é a profundidade do mar, né? Reservatórios situados entre 5.300 metros e 7.000 metros de profundidade. A distância também muito grande ao continente, cerca de 300 quilômetros, é mais ou menos a distância média, né? É mais ou menos o dobro da distância média dos campos da bacia de Campos. E o escoamento do gás produzido, né? Porque se o gás ocorre associado ao petróleo, não é possível produzir petróleo sem produzir gás também, né? O gás, em algumas situações, ele pode ser reinjetado. Nesses casos ele melhora o fator de recuperação do óleo, mas em outros casos não. Então eu não posso obviamente queimar o gás nem ventilar o gás, eu tenho que escoar esse gás. Escoar gás a 300 km de distância do continente é um desafio importante, né? Junto com os desafios nós temos as oportunidades para as áreas de pesquisa e desenvolvimento, as oportunidades também na área industrial e, na verdade, alguns números importantes de pressão que eu queria mostrar. Vamos ver se vai aqui. Agora, isso aqui, esse gráfico, na verdade, pulei, né? Isso aqui dá uma ideia também do esforço que a companhia vem fazendo para o desenvolvimento da província de pressão, né? Pegando o patamar de produção de 1 milhão de barris por dia, marca de 1 milhão de barris por dia de produção, a Petrobras demorou 45 anos para atingir esse patamar. Considerando somente os campos da bacia de Campos, a Petrobras demorou 27 anos. Se a gente considerar somente os campos gigantes da bacia de Campos, foram 22 anos. Nós vamos atingir, no pré-sal, na província petrolífera do pré-sal, a marca
de 1 milhão de barris por dia em 12 anos, a partir de 12 anos da descoberta do pré-sal. Então isso aqui demonstra o esforço desenvolvido pela companhia. Aqui alguns números, né, do pré-sal, alguns desafios tecnológicos já superados. Eu vou destacar aqui essa redução do tempo de perfuração de poços de 134 dias, um poço demorava para ser perfurado 134 dias, em 2006, quando houve a descoberta do pré-sal, e hoje, esse mesmo poço, um poço igual a esse, demora 60 dias. Né? 60 a um dia de perfuração de um poço significa $1 milhão. Né? Então eu estou economizando aqui por poço cerca de $70 milhões. Nós vamos perfurar dezenas, centenas até de poços, então isso dá uma ideia da importância dessa descoberta. O pré-sal também, hoje, a gente já tem aqui os números, já produz 640 mil barris por dia. Isso, a produção brasileira total é de 2 milhões e 900 mil, considerando petróleo e gás. A marca de 500 mil barris por dia foi atingida aqui. Então, nós atingimos em 8 anos após a descoberta, e para efeito de comparação, essa marca de 500 mil barris por dia foi atingida em 20 anos no Golfo do México e em 10 anos no Mar do Norte. Tudo isso para ilustrar o esforço que vem sendo desenvolvido no desenvolvimento do pré-sal. E ele já é uma realidade hoje, são mais de 600 mil barris por dia sendo produzidos. Bom, esse aqui é o contingente com que nós contamos hoje para esse desenvolvimento, né, para os próximos 6 anos que serão decisivos para a empresa. Esse aqui é um gráfico elaborado pela consultoria Schlumberger. A curva marrom, essa marrom, né, amarelinha, marrom, ela mostra a distribuição por faixa etária dos profissionais da indústria do petróleo, que eles chamaram de petrotécnicos, são geólogos, geofísicos e engenheiros de petróleo. Né? Isso em 2005. Né? É uma curva bimodal, claramente bimodal. Uma grande concentração de profissionais jovens e uma grande concentração de profissionais experientes. Por que ela é bimodal? Né? Por que ela tem essa baixa de profissionais médios, né? Não tão jovens, não tão experientes? Né? Isso atingiu toda a indústria do petróleo e basicamente foi a grande recessão dos anos 90. E a Petrobras foi fortemente atingida. Né? O efeito da Petrobras é mais evidente ainda do que mostrado nesse gráfico. Depois da curva escura, é a projeção desses mesmos profissionais petrotécnicos, geólogos, geofísicos e engenheiros, para dali a 10 anos. Né? Isso foi feito em 2005, então em 2016 nós teremos essa distribuição, que também está longe de ser o ideal, né, da distribuição normal. É uma grande concentração de profissionais jovens e uma diminuição de profissionais experientes, que logicamente vão deixar a indústria, vão se aposentar, vão fazer outra coisa. Né? E é um problema, né? Você tem uma indústria que tem, com esses desafios aí, né? Uma grande concentração de profissionais experientes é um grande desafio para a academia e para a educação corporativa. Bem, isso nos leva, aqui é uma outra projeção também, de uma outra consultoria, a consultoria Mercer. Isso foi publicado no ano passado, setembro de 2013. A conclusão básica é essa, né? Metade dos profissionais de óleo e gás no mundo vai se aposentar em 5 anos, né? Considerando que essa projeção é de um ano atrás, então em 4 anos. Né? Ou seja, haverá a projeção, em termos mundiais, haverá a escassez de profissionais experientes na área de petróleo e gás. Bem, com isso, o desafio que está colocado para nós é de acelerar a curva de aquisição do conhecimento. Né? Aqui, bem basicamente, essa figura a gente mostra o modelo atual e o modelo pretendido. Né? Dentro do conceito de universidade corporativa, nós temos 2 grandes vertentes de treinamento. Primeiro, os programas de formação dirigidos aos novos empregados. Né? O programa de formação na Petrobras dura de 4 meses a 1 ano e pouco, dependendo da carreira. Um engenheiro de processamento de refinaria, por exemplo, é o mais demorado, demora 13 meses a formação. E todos os profissionais passam por esse programa de formação. Concluída a formação, tem início a educação continuada, que vai ocupar o empregado durante toda a vida dele, né? Durante os 30, 40 anos que ele permanecer na companhia. Eu, com 34 anos de Petrobras, ainda sou treinado, tem treinamento. Né? Então, mas o desafio é esse, quer dizer, é acelerar a curva de aquisição de competências, né? De tal modo a atingir o mais rapidamente possível o chamado ponto de autonomia do profissional, o ponto que o profissional pode atuar
sem ter que ser supervisionado diretamente. Bem, uma distinção importante, né, que se faz: somos uma universidade corporativa, não somos uma universidade tradicional, acadêmica. Nossos treinandos, né, a universidade é exclusivamente dedicada aos empregados da Petrobras, né? Não formamos engenheiros. Os engenheiros são formados pela academia, ingressam na companhia e são aperfeiçoados na Petrobras. Inteiramente voltados, nossos programas são inteiramente voltados para os empregados da Petrobras. Então, a educação corporativa é centrada no negócio, no core business da companhia, voltada para o negócio da companhia, né? Diferentemente da educação acadêmica. E um marco importante, né, e aqui foi um salto de inovação na história da educação corporativa. Nós tínhamos, né, até os anos 90, os departamentos de treinamento. Ainda existem departamentos de treinamento. Mas o conceito de universidade corporativa é um pouco diferente, né, porque enquanto o departamento de treinamento se preocupa somente com a disseminação do conhecimento, a universidade corporativa é uma proposta que engloba, além da disseminação do conhecimento, a geração do conhecimento, né, que se faz por meio de pesquisa, então é um ambiente de pesquisa também, e a aplicação do conhecimento. A universidade corporativa não é uma área estanque em relação às demais áreas da companhia, né? Trabalha junto com as demais áreas da companhia na resolução dos problemas. Aqui nós temos até como marca disso, né, da geração, da divulgação e da aplicação do conhecimento, nós temos uma revista técnica na Universidade de Petrobras. O número 1 dessa revista está sendo lançado agora, é uma revista multidisciplinar, porque ela vai publicar todos os assuntos de toda a indústria do petróleo, né, toda a cadeia de valor da indústria do petróleo, como mostrei nos slides iniciais. Então, vão se refletir aqui nessa publicação na Universidade de Petrobras. Vai ser uma revista eletrônica, né, que está sendo lançada agora no final do ano. Isso aqui é um resumo dos nossos produtos e dos formatos dos nossos produtos, né. Então, eu já adiantei. Nós temos a formação para os novos empregados, 3 a 13 meses, e a educação continuada, que vai desde cursos de curta duração até um doutorado no exterior, com 4 anos e meio, e vários conclaves, seminários, workshops, cursos de curta, média e longa duração. Tudo isso é educação continuada. Os formatos: presencial, clássico presencial, e mais do que nunca, né, o incremento da educação à distância, né? Uma empresa como a Petrobras, com a distribuição geográfica que ela tem, né, no Brasil e no exterior, com equipes confinadas na plataforma, equipes sísmicas na selva, quer dizer, a gente não pode prescindir das diversas modalidades do ensino à distância. Então, temos aí o aula profissional, a tutoria síncrona, a tutoria assíncrona, e a mistura. E o que está se tornando cada vez mais comum são os produtos híbridos, né, a mistura disso tudo, né, o presencial com as várias modalidades do ensino à distância. Eu disse que a gente não dá diploma, mas há algumas exceções, né? A gente tem a exceção, por exemplo, desses cursos de especialização. Nós temos autorização do Ministério da Educação e Cultura para isso, e para especialização, inspeção e manutenção de equipamentos, né, dá aos engenheiros metalúrgicos e outras modalidades algumas habilitações que o engenheiro mecânico tem. Isso é muito importante para nós, para evitar as paradas de refinaria e de unidades industriais todas. Temos também a certificação da Marinha para a formação dos operadores de lastro, gerentes de instalações fixas, manutenções de instalações fixas, mas isso são exceções, né? O caso mais geral são cursos voltados para as nossas necessidades e sem articulação formal. Aqui os nossos desafios, ampliar cada vez mais. Isso aqui são telas do nosso campo, chamado campus virtual, né, um ambiente onde se dá a educação à distância. Ali uma sala de aula virtual, que é uma EAD síncrono, né? Então tem as mesmas características do presencial, mas é à distância. E aqui, a seguir aqui eu vou mostrar para vocês alguns ambientes, né? A Petrobras, nós, a Universidade Corporativa, estamos cada vez mais investindo num ambiente diferente da sala de aula tradicional, né? O professor aqui de um lado, os alunos assistindo. Então, os nossos ambientes cada vez mais são diferentes. Aqui temos, por exemplo, um simulador de perfuração de poços, simulador de equipamento de soldagem, essa estação de segurança, meio ambiente e saúde, que a gente está, na verdade, ampliando esse espaço, vai ser uma grande estação de jogos virtuais, games, né, para diversas situações aí de toda a indústria do petróleo.
aqui em maior detalhe, aqui uma sala de informática de geociências, né? Aqui também outros laboratórios, geociências, vou passar bem rápido aqui, para a gente não perder tempo. Laboratório de controle de pulso, sala de aula virtual, laboratório de equipamentos e sistemas elétricos, a mini refinaria. Essa mini refinaria não é uma maquete, é realmente uma mini refinaria, ela refina petróleo, né? E ela é um ambiente também de aprendizado, mais ou menos uns 50 a 100 metros quadrados, nossa mini refinaria. Aqui o laboratório de experiências virtuais, simuladores, quer dizer, o uso de simuladores é cada vez mais intensificado, né? O laboratório de soldagem, ensaios não destrutivos, materiais de coleção, todos esses são ambientes de aprendizagem. E o laboratório de inovação e gestão, né? Não é um espaço técnico de centro, mas é o laboratório onde você discutir questões aí, a gente está sendo bastante utilizado. Aqui um exemplo aqui da Universidade do Wyoming, né? Então também caminhando na mesma direção. Eu peguei esse exemplo agora, essa semana aqui, né? Também eles têm uma sala, uma simulação, uma sala de simulação de perfuração de poços, igual a nossa, né? Basicamente igual a nossa, né? Seguindo a mesma tendência aqui, né? As nossas soluções educacionais, quer dizer, o empregado da Petrobras ele é treinado em 3 grandes ambientes, né? O primeiro, a Universidade Petrobras, a Universidade Corporativa, o treinamento de média a alta complexidade, o treinamento nas áreas de negócio, nas corporativas, de baixa e média complexidade, e o treinamento externo, né? E aqui começa a nossa integração empresa-escola, né? A universidade está presente aqui, no nosso treinamento na Universidade Petrobras, aqui nós contratamos, trazemos professores e profissionais das universidades para ministrar cursos na Universidade Petrobras e enviamos os nossos empregados para as instituições acadêmicas, notadamente programas de mestrado e doutorado. Bem, aqui então um painel geral das universidades com quem a Universidade Petrobras, isso não é a Petrobras, né? Isso é um subconjunto. A Universidade Petrobras hoje mantém relação contratual aí. Pegamos os últimos 5 anos, foram 72 contratos, hoje nós temos 40 relações contratuais em vigor nesse momento. Aqui eu falei muito da educação corporativa, educação, o investimento da Petrobras na formação dos seus quadros, mas na verdade a Petrobras investe também externamente, né, e os programas externos abrangem todo esse espectro, desde o ensino fundamental até o doutorado, com esses variados programas aqui. Desses todos aí eu vou destacar 2, que é o programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos, o PFRH, em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, que são bolsas de estudos para estudantes de nível técnico, de graduação, de mestrado e de doutorado, né? E também o programa Ciências Sem Fronteiras, né? Fizemos um primeiro aporte aí, primeiro convênio de 319 milhões, estamos em via do segundo convênio com um investimento de 422 milhões. O primeiro foi com o CNPq, o segundo deve ser com a CASP, mas o objeto é o mesmo, é o Ciências Sem Fronteiras. Tudo isso, tanto o programa, tanto o PFRH como o Ciências Sem Fronteira tem a mesma origem. É a obrigação de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A história é mais ou menos a seguinte: se você produzir um barril de petróleo, você tem que pagar royalties. 10% de royalties, agora na parceria de produção são 15% da receita bruta de royalties. Para os grandes campos de petróleo, além dos royalties, tem que se pagar a chamada participação especial, né? Alíquotas progressivas, e a participação, quem paga a participação especial, além disso, tem um outro encargo, que é de investir 1% em pesquisa, da receita bruta desses campos, 1% em pesquisa e desenvolvimento. E desse 1%, a metade pode ser internamente, e a outra metade, no mínimo, a outra metade tem que ser externamente, com instituições de ciência e tecnologia, né? Agora, inclusive, essa cláusula dos contratos de concessão de partilha, ela teve uma modificação, né? Agora a obrigação é investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Inclusive a ANP já fez audiência pública, consulta pública para a regulamentação desse investimento em inovação, que é uma novidade, né? Que está sendo colocada nos contratos de 2013 para cá, né? Só para ter uma ideia desses recursos aqui, a obrigação contratual só da Petrobras, eu não estou falando das outras operadoras, não. Estou considerando Petrobras, nós temos a obrigação contratual dessa ordem de grandeza, né?
em 2013, 1 bilhão e 300 bilhões. Né? E a projeção que se faz é disso chegar a 4 bilhões, lá para 2020, mais ou menos. Né? A curva, na verdade, ela não vai decrescer. Na verdade, é porque a gente está considerando o final dos contratos. Os contratos vão ser prorrogados, haverá novas descobertas, então esse investimento obrigatório vai continuar crescendo aí ao longo da próxima década, com certeza. Aqui falando também, eu falei da relação da Universidade Petrobras com as universidades, mas também tem uma relação importante do nosso centro de pesquisa, do centro de pesquisa da Petrobras com as universidades. E esse slide aqui dá uma ideia geral, né? São 49 redes temáticas, aqui são a relação dos temas, isso com mais de 100 universidades brasileiras aqui, com essa distribuição mostrada aqui no mapa. Bem, já concluindo, aqui, vou colocar um slide. É isso aqui. Esse próximo slide também dá uma ideia para a gente das empresas que, quando a gente fala em inovação, né, naturalmente a gente está falando também em investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, não dá para dissociar uma coisa da outra. E esse quadro dá uma ideia aí do esforço que as empresas fazem em pesquisa e desenvolvimento. Então, a Petrobras, estamos em termos absolutos em 4 lugares, né? Só perdemos para a PetroChina, Shell e Total. Né? Mas se a gente considerar o percentual da receita líquida, né, nós estamos lá com 0,8%, que é o número mais elevado de todos aí. Quer dizer, somos uma das empresas de petróleo que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo, né? Com dados de 2013. Né? Aqui está o investimento em capacitação. Esses números aí é uma comparação do que a Petrobras investe na capacitação dos seus empregados em relação à indústria. São números da chamada ASTD, American Society for Training and Development, que agora mudou de nome, é ATD, Association for Training and Development. A parte de cima mostra os valores, o verde é a Petrobras, né? E o amarelo é a média da indústria, as melhores práticas, uma das melhores práticas da indústria. Então, número de horas por empregado, nós estamos sempre assim, né? Em 2013 o nosso dado foi de 80 horas, quer dizer, em média o empregado, 84 horas, em média o empregado da Petrobras é treinado 2 semanas por ano, em média. Né? E em termos de investimento por cabeça, nós estamos lá em $1.435 por cabeça. Né? Esses números são bons, né? quer dizer que a gente está acima da média da indústria, mas será que esses números aqui são adequados? Né? Porque uma coisa é investir muito, outra coisa é investir certo. Né? Eu tenho vários exemplos aí, eu vou pegar um dos exemplos aqui, que é o da engenharia submarina. Né? Nós temos um curso nós fazemos seminários, bienais, e o último que teve aqui em 2013, 250 participações, 34% dos empregados desse seminário, desse conclave, foram de engenheiros recém-egressos, né? Que estavam recém-egressos do nosso curso de formação de engenharia submarina. E 53% dos trabalhos apresentados eram desse pessoal jovem, quer dizer, aquele pessoal que concentra, né, concentração de profissionais jovens. Ou seja, isso aqui para mim é um indicador de que a gente está indo na direção correta. Ou seja, esses jovens profissionais estão assumindo as rédeas da indústria, estão assumindo a vanguarda tecnológica. Né? Só para ter uma ideia da importância, eu peguei o exemplo da engenharia submarina porque ele é muito emblemático. Né? Para a gente ter uma ideia, quando isso aqui, por exemplo, é uma unidade de produção do campo de Lula. Quem olha para isso vê um navio cheio de instalações de superfície lá, mas não tem a ideia, né, do que está por trás disso, né, porque um sistema de produção é muito mais complexo do que isso. Então, naquela figurinha tem todo, de maneira esquemática, tem todo o arranjo submarino. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, se eu tivesse, quem conhece o Rio de Janeiro, se aquela unidade de produção, aquele navio que a gente vê, né, tivesse em cima do edifício sede da Petrobras, o arranjo submarino pegaria toda essa área aqui do Rio de Janeiro, dá mais ou menos, aqui, que não conhece, são mais ou menos 100 km². Quer dizer, é um colosso. A engenharia submarina, né, que não é a face visível de uma unidade de produção, é o que há de mais complexo na indústria do petróleo. Né? Para finalizar, esse investimento que a gente faz, como uma empresa investe em capacitação, o que ela está querendo é melhorar o desempenho dos seus empregados. Ela tem foco nisso.
Mas, secundariamente, a gente tem outros ganhos também, né? A Petrobras, ela recorrentemente, ela é colocada, né, nessa pesquisa da Companhia de Talentos, ela está sempre, para nosso orgulho, ela está sempre entre os primeiros lugares na empresa dos sonhos, tanto dos jovens como dos executivos. A gente sempre compete com o Google. Né? O Google, às vezes, está em primeiro lugar, no outro e tal, né? Na última pesquisa, ficamos em segundo lugar nos dois, né? O importante nem é tanto lugar, mas o importante é o motivo da escolha. Um dos motivos da escolha é o desenvolvimento profissional, da perspectiva de desenvolvimento profissional. O empregado, quando ele faz o concurso, quando ele entra na companhia, ele sabe que a companhia vai investir na formação dele, né? Ao longo de todo o tempo que ele permanecer na empresa. Essa aqui é uma outra pesquisa também bastante recente, publicada agora pela BCG, consultoria BCG, e ela pega os atributos mais importantes do local de trabalho. Foi uma pesquisa com vários países aí. O Brasil, onde está as setinhas ali, né, o primeiro fator mais importante para a escolha do local de trabalho é o gosto pelo trabalho, né? O gosto brasileiro atraído pelo gosto do trabalho. O segundo fator são as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento na carreira. Quer dizer, isso está na nossa cultura, que é uma coisa boa, né? O brasileiro é atraído pela perspectiva de desenvolvimento profissional. Para fechar, falando em inovação, uma coisa da história, né? Isso aqui são imagens da formação da primeira turma de geologia do Brasil, né? Eu sou geólogo, e isso foi um evento tão importante, né, que foi publicado lá no Diário de Minas, e estava presente aí o ministro da Educação e o presidente Juscelino Kubitschek, né? As turmas de São Paulo, Ouro Preto e Rio Grande do Sul, se não me engano. Então o Mr. Link entra. O Mr. Link foi antes, né? Por que o Mr. Link não está aí? Por quê? Então, olha só a cronologia do isso é 1960. A Petrobras foi criada em 1953, ou seja, não tinha faculdade de geologia no Brasil antes de 1960, não havia geólogos no Brasil antes de 1960. E no debate, né, naquele célebre debate do petróleo é nosso, vamos criar a Petrobras, não vamos, petróleo é nosso, um dos argumentos de quem era contra era esse, né, de que não havia mão de obra no Brasil para dar conta de uma indústria complexa como a indústria do petróleo. E esse argumento é uma verdade, né? O que fez a Petrobras? Né? Trouxe essa turma. O Mr. Link veio nessa leva. Os documentos mais antigos, né? Os documentos técnicos mais antigos da Petrobras eram em inglês, estão lá até hoje, fazem parte do acervo, né? Mas o Mr. Link estava lá, não era a situação ideal. Então o que fez a Petrobras? Né? A Petrobras foi lá e formou os seus primeiros geólogos. Essa daqui é a primeira formatura de geólogos da Petrobras em 1957. Alguns tem gente até hoje nativa aqui desse grupo aqui. O professor Kizana, o japonesinho que está aqui no então, a Petrobras, quer dizer, ela pegou engenheiros, agrônomos, deu uma formação de geologia para eles e formou os primeiros geólogos. Né? Isso que ela vai fazer e vai fazer até hoje, faz até hoje, né? Para nós nos livrarmos desse terremoto que a gente vai estar passando hoje, né? Que nos causa um constrangimento muito grande, um constrangimento geral, né? Eu não tenho dúvida que essa dificuldade será ultrapassada. Já tivemos grandes dificuldades, essa é mais uma e essa vai ser ultrapassada sim. Bem, fechando é isso então, deixa que eu queria apresentar para vocês e estou à disposição. Muito obrigado.